entenda junto comigo o padrão, o alinhamento que o Espírito Santo deseja fazer com a gente a todo tempo, com os jovens da nossa geração a todo tempo, tá bem? Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Eu quero reafirmar isso, essa declaração aqui no final. Acima de tudo, esteja o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Ou, em outras palavras, a gente pode entender, o amor é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Sabe que quando eu estava pensando, meditando nessa palavra aqui, estava me lembrando, vindo um pouco na minha mente, algumas experiências que todos nós já vivemos, de a gente dar uma rateada assim, a gente se sentir meio estranho. Ou talvez alguma situação que a gente tenha feito alguma coisa, se vestido, tido algum comportamento, onde as pessoas ficaram olhando assim para a gente, com uma cara meio estranha, assim, como se a gente fosse meio extraterrestre, alguma coisa assim. Eu estava me lembrando que uma vez, época de piá mesmo, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu já estava começando a dar uma adubada no bigode, né? Dar uma cuidada assim, na lataria, na pintura e tudo mais. E aí eu me invoquei com a minha costeleta aqui. Estava dando uma olhada assim no espelho, enfim. Aí eu resolvi que eu queria dar uma alinhadinha, deixar tudo certinho, bonitinho assim e tal. Aí eu fui lá e catei o barbeador do meu pai. Falei, eu vou dar um jeito aqui, vai ficar bem legal e tal. Aí eu comecei a dar uma ajeitada aqui, ali. Aí eu olhei assim, não ficou legal. Aí eu ajeitei um pouquinho mais, um pouquinho diferente. Não ficou legal. E nessa de que eu não conseguia acertar para deixar do jeito que eu queria, eu fui subindo, até que eu limpei a minha costeleta até em cima da orelha, aqui atrás assim. Fiz um caminho de rato dos dois lados aqui, porque ficava ruim, eu começava a dar uma paradinha mais para cima, acabou que eu fiz 2 riscos pelados aqui do lado da minha cabeça. Aí imagina a coisa linda, né? Aqueles 2 caminhos de rato aqui do lado da cabeça, chegar na igreja com os amigos, olhando para a tua cara, arregalando o olho assim, o que você fez na tua cabeça? Chegar na escola, então, e todo mundo assim, cara, você enlouqueceu? E a única coisa que eu podia fazer era, cara, eu vou ter que aguentar a piada, e eu vou ter que esperar o cabelo crescer de volta, e aí a gente tentar fazer alguma coisa, depois que crescer, né? E seguir em frente. Todo mundo tem esse tipo de situação, já viveu esse tipo de situação de alguma forma, né? De acabar tendo algum tipo de comportamento, porque estava com uma ideia, estava com um desejo assim de querer ficar legal, papapá, enfim, ficar no estilinho, do jeito que está acontecendo no momento e tal. Aí, de alguma forma, dá uma rateada e acabar chamando a atenção por um motivo totalmente contrário do que você estava imaginando inicialmente. O que o texto que a gente está meditando aqui, Colossenses capítulo 3, esses 3 versos estão falando para a gente, está falando de padrão, sabe? Está falando de padrão que a gente tenha como referencial, que a gente precisa ter como referencial.
O que eu estou falando sobre a história engraçada e ridícula também, um pouco, que eu tive lá atrás, nessa época de piá, é porque eu tinha um padrão na minha cabeça e eu queria me enquadrar nesse padrão. Eu tinha visto em algum lugar um estilinho assim, assim, e eu queria ficar daquele jeito. Só que aí a experiência que eu tive foi totalmente ao contrário. O que a palavra de Deus está falando para a gente aqui é que quando a gente pensa em Deus, no reino de Deus, a gente vai encontrar da parte de Deus um padrão também que Ele deixa para a gente. O padrão que está sendo dito aqui tem um nome, é o padrão de eleitos de Deus. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar alguns lugares de festas, casa de festa, de shows assim, que a gente ouve falar por aí. E tem alguns desses lugares que eles querem dar uma cara assim, mais VIP, um negócio mais exclusivo assim. Aí logo na entrada, eles colocam um leão de chácara lá, um segurança grandão assim, todo já meio que botando assim, um receio, um medo assim. E aí fica aquele cara ali na frente, decidindo, em nome do dono do estabelecimento, quem é que pode entrar na festa e quem é que não pode entrar. E é uma coisa que a gente ouve falar, eu nunca fui nesses lugares, né? Mas o padrão que eles utilizam, normalmente, são dois. Ou se a pessoa for muito rica, ou seja, ela vai entrar porque ela vai consumir bastante e tal, então deixa entrar. Ou se a pessoa, ela chamar a atenção, for alguém muito estiloso, for alguém que é considerado bonito no padrão que se fala de moda por aí, então a pessoa dá uma medida na lata assim da pessoa e pela aparência dela decide, você pode entrar, você não, você fica para fora. E aí então vai selecionando as pessoas. No reino de Deus, é lógico que não de maneira discriminatória, mas de uma maneira santa, de uma maneira preciosa, especial, gloriosa. Existe também um padrão para a gente viver como eleitos de Deus. E é usada uma expressão nesse texto aqui que fala vestidos. Estarmos vestidos ou revestidos. Vestidos no padrão do reino de Deus. E aí, galera, eu preciso já de cara matar a charada aqui a dizer que o padrão do reino de Deus, ou esse estilo, vamos usar uma expressão assim só para fazer um paralelo, ou essa estampa, essa estica, na verdade não é uma roupa, mas é uma pessoa. A referência que é feita aqui sobre esse tal padrão do reino de Deus que a gente tem que se vestir é Jesus Cristo. É como se Jesus fosse uma roupa. A roupa apropriada para se entrar no reino de Deus. E aí então o que Deus espera é que a gente se vista com Jesus Cristo. Entende? É que a gente chegue diante de Deus, e quando Deus olhar para nós, imagina aquela figura lá, das casas de festa, do tal leão de chácara lá, e quando Deus olhar para você e para mim, Ele perceba, esse é meu eleito, essa é minha eleita. Por quê? Porque Ele olhará para mim e para você, Ele olhará para a gente e vai ver em nós a roupa de Cristo, a imagem de Cristo. Aí não exatamente como roupa, mas como vida, como coração. Se vestir de Cristo, gente, não é o tipo de camisa que a gente coloca. Se vestir de Cristo não é o jeito que a gente corta o cabelo. Se vestir de Cristo não é o tipo de calçado que a gente usa. A maneira como a gente cuida do rosto, da aparência. Se vestir de Cristo significa qual é o nosso coração. Como é o nosso caráter?
Como é a nossa fé? Qual que é a prioridade da nossa vida? Qual que é a direção que a gente segue na nossa vida? E aí é por isso que, no meio desses versículos que a gente está meditando, ele começa aqui a dar umas dicas para a gente, de como é uma pessoa que vive vestida com a vida de Cristo. Ele vai dizer, como eleitos de Deus, vistam-se de compaixão, por exemplo. Olhar para as pessoas, para o próximo, com compaixão. De vez em quando, no nosso meio, a gente tem um problema. E um dos problemas que de vez em quando rola no meio de jovens é saber a hora de parar com as brincadeiras, com as piadas. Verdade ou não é? De vez em quando, a brincadeira, a tiração de sarro e tal, tá todo mundo dando risada, fazendo piada com um, com o outro e tal. Mas o problema é que às vezes a gente perde a noção sobre a hora de parar de brincar. Porque já não ficou mais divertido, está começando a ir para o outro lado. Quando a gente está vestido de Cristo, quando a gente vive Cristo, o nosso coração é tomado de compaixão. E aí então a gente olha para o coração. Compaixão na prática é a gente olhar para o coração das pessoas. Compaixão é ler o coração das pessoas, na prática, ok? Não é a definição, é de maneira prática. Se eu tenho compaixão no meu coração e eu estou fazendo uma brincadeira com um amigo meu, dando risada, coisa tranquila. E eu começo a perceber que a brincadeira já acabou, o meu coração, movido de compaixão, vai perceber, cara, por que eu vou continuar? Já não é mais um motivo só para divertir, só para a gente se divertir. Já está começando a ir para o outro lado. Ele começa a falar outras coisas aqui. A bondade faz parte do caráter, do padrão de procedimento de Jesus. A humildade, um coração manso. Ou seja, uma pessoa mansa é uma pessoa que não é reativa. A gente vive num mundo predominantemente de pessoas reativas. Uma pessoa, ela leva uma chamada de atenção. Uma pessoa recebe uma ordem ou um conselho. Antes da pessoa pensar, o que isso serve para mim? O que isso tem a ver comigo? O que eu preciso mudar no meu comportamento? A pessoa já tem uma resposta para dar na ponta da língua. E isso não tem nada a ver com uma pessoa mansa. Isso não tem nada a ver com uma pessoa de um coração manso, da mansidão de Jesus. E ele fala também, a paciência. Aí ele emenda dizendo, sabe uma coisa que é mudada no nosso comportamento, quando a gente se veste com Jesus, da vida de Jesus, é a gente aprender a suportar uns aos outros. Galera, nós precisamos começar a mudar algumas coisas na nossa geração. A gente precisa começar a influenciar a nossa geração com algumas coisas importantes. E mais uma delas que a gente está falando aqui hoje à noite é isso. A gente aprender que é importante a gente cultivar a prática de suportar uns aos outros em amor. Mas por que eu vou suportar? Se a pessoa é estranha, se a pessoa é diferente, se a gente não fala a mesma língua, não é melhor cada um ir para o seu canto? No reino de Deus, não. No reino de Deus, não existe aquele negócio assim de pista, mezanino, sala VIP, não existe. No reino de Deus, é tudo pista. Então, querido, se eu, a gente não está disposto a suportar o nosso irmão, a suportar o nosso amigo. Mas por que suportar? Por amor. Porque é mais importante a gente estar junto, a gente continuar junto, do que a gente ficar esfregando na cara um do outro quem é melhor, quem é o pior, quem tem razão, quem não tem razão. Deus é o justo juiz. E na hora certa vai ficar claro, porque Deus vai cuidar disso. De quem tem razão e quem não tem razão. Da nossa parte, suportem-se uns aos outros em amor, mas não deixem de caminhar juntos, de estar juntos, de serem um.
E junto com se suportar, se perdoar mutuamente. A disposição de perdoar uns aos outros. Enfim, ele vai falando coisas aqui, mas eu entendo até que essa lista aqui nem termina. Ela é uma lista que é interrompida. Mas poderiam entrar com certeza outras características, outras qualidades do padrão, da estica do reino de Deus. Alguém que anda na estica, no estilo do reino de Deus. Como Jesus Cristo. Como a vida de Jesus Cristo. E aí então, galera, a gente precisa pensar. Por outro lado, em um problema. É que a gente se habitua, de vez em quando a gente dá uma vestidinha em roupas que não é do padrão do reino de Deus. E todas as vezes que a gente veste uma roupa na nossa vida, você está entendendo quando eu falo de vestir uma roupa, né? Que não é no padrão do reino de Deus, não é a roupa de Cristo, da vida de Cristo, a gente começa a ter alguns problemas na nossa caminhada, no padrão de vida que a gente vive. E uma das coisas é a mudança na nossa mentalidade. E que às vezes, quando a gente começa a se vestir com a roupa do mundo, com a roupa de uma maneira de pensar, de uma maneira de se comportar que não tem nada a ver com o reino eterno de Deus, um dos problemas que a gente começa a enfrentar é que muitas vezes, presta atenção nisso porque eu tenho certeza que você vai perceber aspectos disso na sua vida ou em torno de você. Muitas vezes a gente está junto, mas mesmo estando juntos, a gente não se importa uns com os outros. A gente cai no hábito de fazer coisas para as pessoas. A gente se acostuma a fazer coisas no meio das pessoas. Mas o meu coração não está ali com aquelas pessoas. Eu só estou fazendo algumas coisas. Ou uma atividade, ou um culto de jovens, ou uma apresentação, ou uma mobilização, uma ação juntos. Ou a gente, às vezes, até sendo educado, sendo legal com as pessoas. Ou às vezes a gente está, na verdade, juntos, somente porque o nosso interesse é ir atrás de algum segredinho de algo que funciona nas nossas vidas. Eu vim aqui procurar algo, e se eu encontrar, eu já estou satisfeito, eu volto para cuidar da minha vida. E infelizmente, galera, isso é verdade. A gente sempre vai encontrar jovens que procuram a Jesus só porque eles estão com algum problema, alguma necessidade, estão à procura de algo que funciona na carência deles, dentro da carência do coração deles. Mas o problema é que a gente se vestir com esse tipo de roupa faz a gente perder a essência de tudo. E o que é a essência? As pessoas. Olha só, a gente faz coisas entre as pessoas. Por exemplo, a gente está aqui no culto de jovens. E a gente está orando, a gente está louvando, adorando de todas as formas, dedicando, enfim, tal, entre os jovens. Mas sabe quando é que a gente perde a essência? Quando a gente não se importa mais, quando para nós não faz a menor diferença as pessoas que estão fazendo parte disso aqui comigo. Eu só estou aqui fazendo parte de um movimento, depois eu viro as costas e vou cuidar da minha vida. Quando eu me acostumo a somente fazer coisas para as pessoas. Mas olha só que loucura! E como isso é verdade. Às vezes a gente se alegra em fazer as coisas, às vezes a gente tem tanto zelo, tanto esforço, tanto cuidado para fazer coisas bem caprichadas, mas a gente não tem o menor interesse em se aproximar mais das pessoas para quem a gente está fazendo. A gente, por exemplo, a gente tem lá, tem gente que está ali como servo, tem gente que está ali fazendo coisas no Ministério da Comunicação.
Os meninos que estavam aqui no louvor, na adoração, fazendo coisas, ou qualquer outra coisa. Eu estou citando exemplos aqui. Mas no fundo, estar fazendo essas coisas para as pessoas, mas não está muito aí para as pessoas para quem eu estou fazendo. Eu não quero me aproximar delas, não me importa ter uma experiência com elas. E isso, gente, é a grande enganação de quando a gente perde a essência. A gente faz, às vezes, coisas maravilhosas, só que perdem a vida, não tem vida. Porque a gente não está se fazendo isso, vivendo isso, vestido com a roupa da vida de Jesus Cristo. Galera, eu quero chamar a atenção de vocês sobre o ser igreja. Ser igreja, mas com relacionamentos fracos. Ser igreja, mas sem relacionamentos, sem contatos. É viver uma vida com Jesus nivelada por baixo. É infeliz isso. Imagine que você está participando de um curso para aprender alguma coisa. Sei lá, você está fazendo um curso de idiomas. Você resolveu fazer um curso de alemão, né? E você começou a fazer o teu curso de alemão e tal. E aí você começa a perceber que aprender alemão não é tão simples, porque o sotaque, a fonética da língua alemã é muito diferente do português e tal. E você está percebendo, opa, eu estou tendo uma dificuldade aqui. Eu preciso da ajuda de alguém. Aí você vai procurar a ajuda de alguém dentro do teu curso. Aí você procura uma pessoa que está tão mal quanto você no alemão. Aí você vai procurar ajuda com uma pessoa que, por exemplo, ela entrou na escola de alemão depois de você. Ela sabe menos do que você. O que você vai conseguir melhorar no alemão? Nada. Por quê? Porque você está nivelando por baixo. Você está querendo aprender com alguém com quem você não vai ter muito referencial para crescer, para melhorar, que é o que você está desejando. Mas galera, sabe que às vezes a gente faz isso. E uma das principais formas, ou das piores formas, eu vou aqui além. A pior forma de a gente fazer isso é quando a gente quer ser igreja, mas sem relacionamento, ou com relacionamentos fracos. A gente quer viver relacionamentos superficiais, relacionamentos com distância, sabe? Eu quero ser teu amigo, mas até aqui. Depois daqui eu não quero mais me aproximar de você. E também eu não quero que você entre na minha vida, não. Galera, isso é enganação, isso é perder a essência. Isso nem é ser igreja. Porque igreja é gente. Igreja é gente. Igreja é relacionamento. Tudo que o Espírito Santo faz, a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus é um espírito de unidade. Tudo que o Espírito Santo faz vai ser no sentido de nos unir. E se chega em algum momento que eu tenho algum tipo de comportamento onde eu não quero me unir, então eu estou denunciando que tem alguma coisa errada comigo. Eu estou no meio de pessoas que querem andar no padrão do reino de Deus, mas eu ando me vestindo com uma roupa que não tem nada a ver com o padrão do reino de Deus, nada a ver com a vida de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo a visão de Jesus, do reino de Deus, a respeito da maneira como a gente vive, como a gente se comporta, o nosso estilo de vida? Galera, a gente tem que mudar o padrão dos nossos relacionamentos. O que eu estou dizendo é que a gente não precisa se preocupar em ser ou fazer, sabe, piruetas de uma hora para outra, virar um palhaço, ou às vezes até ser alguma coisa que a gente não é. Não, não é isso. Não é também, porque aí a gente perde a essência exagerando para o outro lado, sendo superficial, sendo algo que a gente não é de fato. Não tem sinceridade, não tem verdade nisso, então não vale a pena também. Mas a gente tem que aprender que o que se espera, se a gente quer de verdade fazer parte desse povo, desse padrão do reino de Deus, santo, amado, viver na estica,
da roupa de Jesus Cristo, do estilo de Jesus Cristo, a gente precisa perceber que uma coisa essencial é a gente viver relacionamentos intensos, em nome de Jesus. Tem um livro que foi muito importante para mim, como pastor, mas também me serviu demais nos discipulados que eu ministro na nossa igreja, que é o livro A Experiência da Mesa. E ali é compartilhada a perspectiva bíblica do que significa nós termos experiências de mesa e de caminho. E o que significa isso? Ter experiências de mesa e experiências de caminho. Experiências de mesa é quando a gente simplesmente procura criar momentos entre nós, onde a gente faz uma das coisas mais dignas da vida humana, que é sentar ao redor da mesa e comer alguma coisa juntos. Ou simplesmente tomar um café, uma Coca-Cola. Ou se você tem guerra contra a Coca-Cola, vai lá, toma teu suco de laranja, não tem problema não. Sem peneirar, sem coar. Mas ali, o que acontece? Quando você para comer, para se alimentar, você se acalma, você relaxa. E quando a gente tem a oportunidade de fazer isso com outras pessoas, a única coisa que nos resta ao comer junto com outras pessoas é a gente se alimentar um pouco e a gente puxar conversa. Experiências de caminho são semelhantes, que é quando a gente percebe que coisas, às vezes, que nós fazemos, podem se tornar motivo para a gente estar juntos. A gente vai caminhando, a gente às vezes, por exemplo, tem uma mudança para fazer, tem um armário para montar, ou precisa ir no centro da cidade para tirar lá uma certidão de alguma coisa. Por que você não pensa em, ao invés de fazer isso sozinho, chama alguém para te fazer companhia para fazer isso? Por quê? Porque enquanto vocês fazem isso juntos, vão caminhando, vão viajando, sei lá, ou vão resolvendo as coisas, vai rolando compartilhamento de experiências. Vai rolando compartilhamento de verdade e vida de Jesus Cristo entre nós. São portas que se abrem. Muito importante, então, queridos, a gente guardar isso no coração. Estar juntos, não porque vai ter uma atração interessante entre nós, mas porque vai ter gente lá. Essa é a principal motivação da gente estar juntos. Tudo bem, às vezes ter algo caprichado que vai acontecer é legal? É legal. Isso traz relevância ao que vai acontecer. Mas mais importante do que isso é o fato de que terão pessoas lá. E eu estarei com essas pessoas. E nisso vão surgir um monte de oportunidades de o padrão do reino de Deus se estabelecer mais e mais no nosso meio. Galera, não tem como querer ser de Jesus, querer crescer numa vida na presença de Deus e se afastar das pessoas. É por isso que a Bíblia é completamente contra crente sem igreja. Crente que vive free assim, que faz da sala da sua casa a sua igreja. Quem é a tua igreja? Ah, meu pai, minha mãe, é nós aqui em casa. Isso não é igreja, isso é família. Isso é teu lar, é tua casa. A igreja é a comunidade dos diferentes. A igreja é a comunidade dos diferentes, mas que não se largam, porque o amor de Jesus une a todos nós. Essa é a verdadeira igreja. E a gente dá valor a isso. E é por isso que fecha esse texto falando sobre a importância do amor. Porque o amor, como é dito, né, uma coisa linda que fala ali, né? O amor é o vínculo da perfeição, é o elo perfeito. Me faz lembrar de um outro texto da Bíblia que eu gosto demais, que é 1 Coríntios capítulo 13. E 1 Coríntios capítulo 13 vai falar sobre o amor como o dom dos dons de Deus.
O mais importante de todos os dons, porque é algo que faz parte da própria essência de Deus, o amor. E aí lá em 1 Coríntios capítulo 13 vai falar assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor naquilo que eu estou falando, é só barulho, é só blá blá blá. Ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, ainda que eu dê tudo que eu tenha para os pobres, se eu fizer isso sem amor, não vai ter propósito. Vai ser só assistencialismo. Vai ser só fazer o bem por fazer o bem. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, nada disso me aproveitaria se eu fizesse isso sem amor. Porque, galera, você está entendendo o que está sendo dito na palavra de Deus? É que não basta apenas fazer. Fazer é importante. Se você fica parado de braços cruzados, você não vai longe. Você não vai a lugar nenhum, na verdade. Mas aquilo que move a gente a fazer. Qual é a real motivação para a gente fazer? Por que que nós estamos fazendo? Só terá sentido, só valerá a pena, só será relevante, só vai fazer a diferença se for movido por amor. Porque o amor é o elo perfeito. O amor é o que dá valor naquilo que nós estamos fazendo para as pessoas. Faz tudo valer a pena, o amor. Entenda que às vezes pode ter no nosso meio uma pessoa que está dando uma pisada de bola. Está dando aí umas cabeçadas, deu uns barulhos de carroça na cabeça do fulano, e ele anda fazendo umas besteiras, uns comportamentos precipitados. Aí é aquele negócio, né? Uma das formas de você perceber que o sujeito já começou a entortar é pelas mídias sociais. Aí você começa a ver uns stories, meio cheio de gracinha, meio querendo se aparecer, meio querendo exaltar assim, transparecer a sua vaidade, ou querendo mostrar a sua coragem, a sua liberdade. Eu faço isso, eu vou em tal lugar, eu faço aquilo. Aí você já começa a perceber, cara, tem alguma coisa acontecendo com o meu amigo, precisamos conversar. Beleza, aí vai conversar. O que está acontecendo? Como é que você está? Enfim. E galera, tem duas formas de a gente fazer isso: com amor e sem amor. Então, às vezes, eu posso usar as mesmas palavras, exatamente as mesmas palavras, e eu ter dois tipos de resultados, dois tipos de reações completamente diferentes. Se eu falar com amor, a pessoa vai sentir, ela vai receber, ela vai perceber que por mais, se talvez eu estiver dando uma cutucadinha nela, uma chamadinha nela, eu não estou fazendo isso porque eu quero dar uma carteirada, eu não estou fazendo isso porque eu quero dar de dedo em cima dela, ficar acusando, você é isso, você é aquilo. Mesmo sendo puxada a orelha, a pessoa vai se sentir amada. Tem alguém que se importa comigo, tem alguém que viu e veio atrás de mim para saber como eu estou. Agora, se eu uso as mesmas palavras sem amor, a pessoa não vai terminar de escutar a primeira frase. E são palavras que talvez estejam cheias de razão, mas não tem amor. Então nada disso vai aproveitar. Nada disso vai fazer sentido. Vai dar resultado, vai trazer coisa boa. A pessoa, ainda que ela esteja escutando uma coisa que seja verdadeira, mas ainda assim ela vai perceber: eu estou sendo perseguido, eu estou sendo ofendido, tem alguém que está pegando no meu pé. Ela vai mudar o coração. Ela vai ficar reativa, entende? Por quê, galera? Porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o que realmente dá vida a tudo. Se a gente quer entender o que é o padrão, como viver na estica, de acordo com o reino de Deus, de uma maneira que Deus olha para a gente e Ele fala: opa, esse daqui entra, esse daqui é meu, esse daqui está comigo. A gente tem que deixar o amor de Deus tomar conta do nosso coração.
tem uma passagem que Jesus contou uma história. E a história que Jesus contou fala de uma festa de casamento. E foi a festa do casamento do filho do rei. É uma historinha que Jesus inventou, não foi real essa história. Mas essa historinha que Jesus conta, ele fala assim que o rei ia casar o filho dele. E aí o rei caprichou, né? Casamento do filho do rei, casamento do príncipe, né? O rei caprichou. E chamou todo mundo para vir para o casamento, para a festa, para as bodas, tal. Só que aí a lista de convidados de honra foi um fiasco, fracasso total. Porque cada pessoa que foi convidada ficava arrumando desculpinha, sabe? É como se fosse assim, a gente marcou um compromisso importantíssimo de fazer alguma coisa juntos. Aí você chega para mim na última hora e fala, não vai dar, sabe o que é? Eu acordei com uma dor nas costas, minha mãe ligou para mim, eu estou preocupado, sei lá o que está acontecendo com a minha mãe, não vai dar para eu ir. E você percebe no tom das palavras que é desculpinha, sabe? Se a pessoa quisesse, ela estaria no compromisso que foi combinado. E aí foi o que começou a acontecer, um depois do outro. A tal lista VIP lá. Aí o rei ficou bravo por causa disso e falou, quer saber de uma coisa? Vocês, meus servos, essa lista VIP aí, queima isso, rasga esse troço e joga fora. Vão pelas ruas, vai lá para os bairros do povão, vai lá onde está o baile funk, vai lá onde está o povo fervendo na praça, chama toda essa galera para vir para o casamento, para a minha festa. Manda eles entrarem, manda todo mundo entrar. E foi o que aconteceu, os servos foram lá, chamaram, o povo se empolgou, foi todo mundo lá, se preparou rapidinho e foi para o casamento. Só que aí chegou lá na festa e tinha aí, o rei estava andando no meio do pessoal e teve uma pessoa que estava largada, sabe? Chegou lá de qualquer jeito, sentou de qualquer jeito, ficou com a perna atravessada assim na cadeira, bem forgado, sabe? Não estava dando bola para ninguém, tratando todo mundo com falta de educação. Aí o rei viu, que esse cara folgado aqui? Ele chega, por que você está tudo largado desse jeito? Você nem se preparou para um pouco melhor para você fazer parte do casamento do meu filho? Aí ele ficou, sabe como é que é, né? Começou a dar desculpinha, que nem os outros lá. Aí ele fala, servo, cheguem aqui. Pega esse cara, bota ele para fora. Ele não veio preparado para fazer parte do casamento do meu filho. Ele veio aqui para ferver, para viver de qualquer jeito aqui dentro. E eu não vou aceitar isso. Coloquem ele para fora, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele estava vestido de maneira inapropriada. Ele estava se comportando de maneira inapropriada. E, portanto, fora. Não tinha lugar para ele. De vez em quando, galera, tem algumas pessoas que têm uma impressão muito equivocada sobre Deus. E acham que Deus é aquele velhinho brabo que fica o tempo todo procurando alguém para botar para fora do reino dele. E, na verdade, se tem alguém que nos ama e é muito delicado e respeitoso com a gente, é o nosso Pai que está nos céus. Tanto é que Ele dá para a gente a liberdade de a gente fazer com a nossa vida o que a gente quiser. A vida que Ele deu para a gente viver, a gente pode fazer com ela o que a gente quiser. Mas a única coisa que Deus, Ele não abre mão, é do direito de decidir quem é que faz parte do reino dele. Tudo bem. Você quer viver a vida do teu jeito? Pode viver, querido. Agora, só não queira fazer parte do meu reino se você não quer viver na estica de quem é do meu reino.